Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual do PDT, pré-candidato do partido ao governo do estado, Pedro Fernandes, contando com a participação do jornalista Humberto Nascimento, do SBT. Deputado, na última semana foi divulgada uma pesquisa do Instituto Paraná de Pesquisas ao governo do estado. Seu nome não foi incluído ainda, mas aparecem, pontuando a pesquisa, o senador Romário, que aparece com 26%, em segundo lugar o ex-prefeito Eduardo Paes, em terceiro Garotinho, em quarto Índio com 8%, em sexto Miro Teixeira, e depois temos ainda o chanceler Celso Amorim com 3,6% e o professor Tarcísio do PSOL com 3,2%. Como é que o senhor viu o resultado dessa pesquisa? Que tipo de análise o senhor faz dessa liderança que aparece tão acachapante de Romário? Geralmente essa pesquisa reflete muito em relação ao conhecimento. As pessoas publicamente mais conhecidas, que tem o recall, Sim. O senador Romário. O senador Romário é uma pessoa, enfim, publicamente conhecida, não só pela área política, mas pelo meio futebolístico também. O prefeito Eduardo Paes, prefeito 2 vezes, o governador Garotinho também. Enfim, são pessoas que nessa pesquisa ainda não apontam um reflexo do cenário político Sim. atual. É muito mais ponta de um conhecimento que agora que as mais grandes popularidade mídias... do que exatamente o resultado de uma... Acho que agora que vai começar a ter uma cobertura maior da mídia, ver as propostas de cada um e a partir daí a população vai ter uma tendência maior para um lado ou para o outro. Pedro, eu queria saber se você é o plano B do MDB, já que antes de ir para o PDT, você quase foi o candidato do partido, inclusive defendido até pelo ministro Leonardo Pisciani. Queria que o senhor fosse candidato do partido. Queria saber de você, caso o MDB não viabilize um nome, e parece que vai ser muito difícil viabilizar por conta de todos os escândalos e tal, se o partido vai caminhar na sua candidatura. Não, o que a gente tem visto é o MDB anunciando que terá candidatura própria. E até que se prove o contrário, não vejo condições de comentar nada em relação a isso. A gente tem que respeitar todos os partidos. Mas você acha que uma candidatura própria do MDB, nesse cenário de Rio de Janeiro arrasado, com um monte de escândalos e tal, essa candidatura é viável? Acho que todas as candidaturas têm que ser viáveis. A gente tem a oportunidade de ter debates ideológicos. Enfim, o candidato do MDB vai poder ter a oportunidade de colocar lá as posições, os pontos, a defesa da ideologia do partido, da linha programática que ele vai trilhar, da mesma forma que o PDT vai ter a nossa e a gente vai caminhar nesse sentido. Acho que o mais importante é respeitar a democracia e ter ali a oportunidade de não ter só 1, 2, 3 posições ou opiniões. Eu acho que quanto mais candidaturas, opiniões a gente tiver, melhor. A gente está vivendo um cenário muito ruim, né? O que não dá é para ficar só em troca de farpas, um ficar batendo no outro. Eu acho que a gente vive a pior crise da história. Acho que a campanha tem que ser uma campanha propositiva, onde os candidatos apresentem ali condições de mudar essa realidade do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor esteve no PMDB e, como disse Humberto, havia ali uma especulação sobre a possibilidade da sua candidatura. Falou-se na possibilidade de o senhor ir para o PHS e ser o candidato do PHS, também isso não prosperou e tal. E o senhor esteve na prefeitura e aí surgiu a ideia de que o senhor seria candidato do Crivella, que poderia ser um nome que, pelo PRB, o senhor acabou no PDT. O que levou o senhor primeiro a transitar por essas siglas e depois a se fixar no PDT? Acho que o mais importante é eu estou tendo a oportunidade de retornar às origens da minha família. Meu avô, minha mãe, e agora eu tenho essa honra de poder fazer parte da família PDT, que foi o partido que comprou comigo essa ideia do investimento maciço em educação. Sim. Que a única forma da gente fazer com que o nosso Estado volte a prosperar é investindo em educação. É claro que isso não vai ter um retorno da noite para o dia, mas a gente acredita que seja o melhor caminho para que em pouco tempo a gente comece a reverter não só a questão da criminalidade, mas principalmente da qualificação profissional, para a gente poder ajudar com isso o Estado a voltar a ter o crescimento econômico, que naturalmente já vai acontecer por conta da retomada do Brasil como um todo, mas se a gente não fizer o nosso dever de casa, não preparar os nossos profissionais para poder aproveitar essa oportunidade que o mercado provavelmente nos proporcionará, eu acho que a gente vai perder um tempo significativo. Então foi o partido que me deu essa autonomia e esse incentivo para poder abraçar a causa que eu realmente acredito. Roberto, queria só saber quem o senhor considera o seu principal adversário, ou o adversário difícil não se anuncia? Não, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é fazer o meu melhor, é conseguir passar para a população as nossas propostas e
o meu adversário vai ser quem a população entender que seja. Se é que eu vou conseguir chegar ao segundo turno, vou trabalhar muito para isso, para poder passar essas ideias e convencer a população que seremos o melhor caminho. Agora, eu não tenho essa preocupação de disputar com A, B ou C. A nossa preocupação é que a democracia, né, prospere, que todos tenham a oportunidade de ali apresentar suas propostas e a população ter a tranquilidade, o discernimento de escolher as melhores opções. Nesse quadro de candidatura, o senhor acha que ainda há possibilidade de algum tipo de composição em torno do seu nome? Ou se o senhor pretende atrair alguém ainda? Essas conversas, composições, naturalmente acontecem no Alguma cenário. coisa avançada, alguma coisa em negociação? A minha candidatura foi anunciada essa semana. A partir de agora que a gente vai, de uma certa forma, entrar na disputa oficialmente, né? A gente tem que esperar julho chegar. Estaria propenso a oferecer o seu vice para um outro partido, uma composição? A gente vai conversar. Obviamente tem partidos que têm uma linha ideológica parecida com a nossa, tem propostas parecidas com a nossa. Se a gente puder ter a oportunidade de caminhar juntos, serão muito bem-vindos. Quais são esses partidos, o senhor pode dizer, não? Não, começamos agora a conversar. Acho que a gente tem um período até junho, final de junho, início de julho, de diálogo, de conversa, de conhecer quais são as propostas de cada partido, para ver quais delas se alinham junto com as nossas. As negociações que estão se dando em relação a Ciro Gomes podem se reproduzir aqui, ou seja, você pode ter um apoio do PSB, apoio do PCdoB, coisas desse tipo, numa réplica do que está acontecendo em nível federal? Espero que sim. A candidatura do Ciro é muito parecida com a nossa. E a tendência é, claro, o cenário nacional influencia muito nos estaduais, mas não necessariamente significa o mesmo. Deputado Pedro Fernandes, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Humberto Nascimento, por ter comparecido também ao Jogo do Poder. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.